E hoje no nosso canal Saúde, a gente está recebendo aqui a doutora Alana Morafé. Ela é oncologista e também nutróloga. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Ao nosso programa. Inclusive, a gente acabou de assistir aí o Padula direto de São Paulo. Você que morou anos e anos em São Paulo, né? Já sentiu até um pouquinho da saudade? Ainda não, Teresina. Teresina é o seu lugar, né, doutora Alana? Mas falando um pouquinho, inclusive, sobre o Lula, né? O Lula, ele teve câncer em 2011. 2011, né? É isso. Esse é um caso muito claro, por exemplo, o presidente Lula, ele teve um câncer e é importante a gente ressaltar como os cuidados após o câncer, eles continuam, né? A gente está agora aqui em 2025, então muitos anos depois, e ele continua fazendo uma série de exames. Isso realmente é muito importante. A gente sabe que o câncer ele é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, as chances de cura são muito altas, mas existe uma vigilância que precisa ser feita por um tempo, porque existe o risco dessas doenças voltarem. E existe outra coisa também, o nosso tratamento, né, o tratamento oncológico, muitas vezes deixa algumas sequelas. E acaba demandando mesmo que a gente faça esse segmento por muitos anos, em consequência, né, para a gente checar se está tudo bem, se teve alguma recidiva e até mesmo tratar as consequências do tratamento. Inclusive, hoje aqui do nosso canal Saúde, a gente fez questão de convidar a doutora Alana Morafé para participar, porque quando a gente fala do diagnóstico do câncer, acontece muito o susto, o medo. E agora? Como é que vai ser a minha vida? Minha vida desmoronou. Eu acabei de receber um diagnóstico que eu estou com câncer. É muito difícil, doutora. É muito difícil. Sem dúvida, assim, apesar da alta prevalência do câncer, né? A gente sabe que é uma doença que, infelizmente, está cada vez mais prevalente, muito por conta da população que está cada vez mais idosa, do nosso estilo de vida. Apesar de ser muito prevalente, é uma notícia que ninguém quer. Ninguém quer receber essa notícia. E existem algumas maneiras da gente passar por isso de uma maneira mais calma e tranquila. Claro que o diagnóstico de câncer, ele sempre vai ser um ponto na vida de quem quer que passe, seja do paciente ou dos familiares. E aí a gente, como oncologista, de fato, precisa estar aqui para dar esse suporte humanizado, para dar esse acolhimento para o paciente e para os familiares, em prol realmente de tentar fazer com que esse paciente passe por esse momento que é tão complexo de uma maneira um pouco mais leve, né? Dando uma leveza no que dá para ter. Pensando muito sobre isso, doutora Alana, como oncologista, vivenciando, né, todos esses anos você morando lá em São Paulo, voltou recentemente para Teresina, sua terra natal, mas vivenciando tudo isso lá em São Paulo, foi tudo isso ali nos bastidores que te fez também querer ser nutróloga? Ah, sem dúvida. Eu sempre, desde que decidi por oncologia, entendi que, de fato, esse cuidado ao paciente oncológico era muito complexo e ele ia muito além do que o livro está falando, né? Ele fala também de um acolhimento especial, de uma humanização. E aí, na minha prática clínica, eu percebi que tinha alguns grandes pilares que a gente, de certa maneira, deixava de lado. E que eles são tão importantes quanto o tratamento convencional, talvez até mais. Então, por conta disso, eu acabei também fazendo essa pós-graduação em nutrologia oncológica para tentar dar para o paciente um suporte maior dessa parte da alimentação também. Aqui em Teresina, eu acho, inclusive, que você está sendo pioneira. Acho que é a sim, única oncologista que também é nutróloga. Isso. E que vem trazendo exatamente essa abordagem. Exato. E também essa consciência. Inclusive, vocês podem estar vendo aqui a nossa mesa de chá das 5 aqui do nosso programa. A gente tem aqui um bolinho de aveia com banana natural, né, doutora Alana? A gente tem aqui o nosso famoso bolo de sal, o nosso bolo de milho. Os hábitos alimentares, eles são fundamentais. E aí, quando a gente fala da alimentação saudável, né, doutora Alana, e quando a gente fala aí de se alimentar de forma saudável, a gente não está dizendo para as pessoas deixarem de se alimentar, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Esse é o primeiro grande mito que a gente precisa esclarecer.
A gente sabe que câncer e alimentação, eles estão ali juntinhos. Então, o que a gente tem de estatística, né, para falar? Imagina que a obesidade, ela está muito associada ao desenvolvimento de tumores, mas que, por outro lado, o que a gente mais tem são pacientes oncológicos desnutridos. E essa desnutrição, ela é multifatorial. Ela acontece tanto por conta do próprio tumor, porque acaba que tem um sistema... O nosso corpo fica inflamado por conta daquele tumor que está avançando, e também alguns tipos de tumores. Então, por exemplo, um tumor no estômago. Acaba que, como mecanismo, a pessoa não consegue comer também, e isso acaba levando à desnutrição. Mas multifatorial também por conta do tratamento. A maior parte do tratamento oncológico, embora a gente já tenha avançado em muita coisa, ainda gera muitos efeitos colaterais. E aí, falando um pouco do regionalismo, de fato, assim, importantíssimo falar, a nossa alimentação, ela é muito rica. Esse bolinho aqui de milho com requeijão... é uma delícia. Isso é uma delícia, inclusive em termos nutricionais. A gente tem aqui uma proteína do requeijão, que de fato a gente precisa desmistificar. E assim, já é tão puxado, né? O paciente que está fazendo tratamento oncológico, emocionalmente falando, já é tão puxado. Vamos tentar desmistificar em relação à alimentação. O paciente que está em tratamento oncológico pode comer quase tudo. O que eu mais recebo no consultório são pacientes que estão com a dieta muito restritiva e que acham que estão sendo muito saudáveis por isso. E definitivamente saúde não é igual a comer pouco, é igual a comer bem. Comer bem. Exato. A nossa querida Marisa tem uma pergunta aqui para a doutora Alana. Inclusive, ela está grávida, viu, doutora? Sim, já vou puxar a sardinha para isso, viu, doutora? Olha, eu estou grávida. E aí, levando em consideração, doutora Alana, que atualmente a gente tem um índice muito grande, né, de crianças ali até 12 anos de idade com câncer, apresentando câncer. Eu gostaria de saber, nesse momento da gestação, o que a mamãe come traz realmente uma possibilidade de aumentar as chances dessa criança ter câncer futuramente? Olha, existem alguns estudos que a gente chama de epigenética. E o que é a epigenética? É como a gente chama a modificação do DNA secundário àquilo que a gente faz ao longo da vida. Então, não necessariamente as coisas são hereditárias. A gente pode adquirir por conta dessa epigenética. Então, sim, interfere muito. Inclusive, os próprios guidelines de alimentação recomendam que os primeiros anos de vida das crianças, né, elas são importantíssimas para pensar numa alimentação saudável. E esses primeiros anos são 365 dias que começam na gestação. Então, são os 9 meses da gestação e isso já interfere assim, 100%. E a gente sabe que tem algumas doenças de má formação que podem vir ali no tempo por conta de falta de vitamina, por exemplo. E sim, a quantidade da formação de células já pode ser interferida por conta da alimentação durante a gestação. Olha só, doutora, aqui no nosso estúdio nós temos aqui 4 apresentadores juntos, né? Eu, Marisa, Suiane e o Dudu. E ontem eu estava conversando com o Dudu sobre essa questão de alimentação, né? Porque ele praticamente mora aqui na TV. Eu estou falando isso assim, porque 5 horas da manhã o Dudu já está aqui, né, Dudu? Aquela história, né, Carlinha? A gente é o que a gente come, então é importante cuidar da alimentação. Mas nem todos têm tempo ou são igual a mim. Por exemplo, eu sou muito de acostumar. Eu acostumei fazer praticamente uma refeição apenas no dia. Eu sei que isso é ruim e que a doutora aí vai me trucidar, né? Pronto, ele só faz uma alimentação por dia, doutora. E aí, o que a gente faz com esse menino? Me diga. Bem servida, mas uma refeição só. Não, mas me diga, e eu tô preocupada com ele. Ele disse, Carla, eu faço só uma alimentação no dia. Eu digo, Dudu, eu não consigo acreditar que você só se alimenta uma vez. Amanhã eu vou trazer uma nutróloga no programa, ela é oncologista também, e a gente vai pegar no seu pé. Vamos fazer a consulta ao vivo. Bora lá, então, doutora, me diga aí, o que a gente pode fazer com ele? É quase um jejum, né? Então, vamos falar sobre o que a gente tem na ciência e a oncologia pensando no jejum. Muito se estudou, existem algumas frentes científicas que falam muito a favor do jejum intermitente, porque diz que essa pode ser submeter o nosso corpo a um longo período sem se alimentar, pode, de certa maneira, diminuir a inflamação. Já se estudou muito sobre isso, e o que a gente tem hoje relacionado a câncer é que não é muito seguro. Existe uma dieta que chama Fast Mimic Diet, que é como se fosse uma dieta que imita o jejum e que por um tempo limitado aquele paciente pode receber algum tipo de calorias, de quantidade de nutrientes boa, digamos assim. O que a gente sabe na prática? Essa prática, ela consegue ser benéfica para a menor parte dos pacientes em tratamento.
tirando do tratamento, né, pensando na questão crônica, isso definitivamente não é um hábito legal. Tá. Por quê? A gente precisa corrigir isso. Por quê? Imagina que quando a gente passa muito tempo em jejum, o que o nosso corpo entende é que a gente precisa guardar tudo aquilo que a gente consome. Então, tem grande chance dele estar tendo aí absorção de nutrientes de maneira não muito adequada, digamos assim. E ele só vai sentir isso aí lá na frente. Só lá na frente. Mas vamos ser sinceros, né? Ter tempo é uma questão que é um problema mesmo. E aí, isso eu sempre falo na consulta, com quem vem falar comigo. A gente precisa ser realista. A gente tem algumas limitações e uma delas é o nosso trabalho, o nosso tempo. Então, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, se aqui tiver um frigobarzinho, já dá para trazer uma comida, já dá para tentar até suplementos que a gente consiga, assim, que seja de fácil realização ou que já vem pronto e que ele consiga não passar tanto tempo em jejum, que consiga se alimentar mesmo quando está fora de casa. Você está vendo, Dudu? Aqui, ele, na verdade, eu já trouxe a solução. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. O Dudu, ele tem um quarto montado aqui para ele. Exatamente. Eu herdei do Amadeu. Ele herdou do Amadeu. Herdei do Amadeu. Quarto, tá? Que tem cama, tem ar-condicionado, tem frigobar. Se tem frigobar, não tem desculpa. Olha aí, se tem frigobar, não tem desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte, doutora Alana. Eu vou marcar uma consulta e eu vou levar o Dudu lá no seu consultório para que você possa fazer aí um plano alimentar para ele, bonitinho, para ele trazer as marmitinhas dele, a suplementação. De repente, ele pode estar precisando aí de uma suplementação, porque eu fico preocupada com o nosso apresentador, gente. Eu não quero que ele caia no meio do estúdio, né, Suiane? Esses dias eu tava fazendo o programa até sentado, porque eu tava com fraqueza. Tá vendo? Contar que não come frutas. Não come frutas. Gente, e outra coisa, também não bebe água, viu? Não tem costume. Dudu, não acredito. É um problema, doutora. Eu disse, olha, eu vou marcar essa consulta, Dudu, e você vai fazer isso. E eu quero deixar bem claro que o Dudu, aqui na TV Meio, inclusive um contrato de milhões da TV Meio. A gente trouxe ele de São Paulo, do SBT para a TV Meio. E ele tem todas as mordomias possíveis aqui dentro. Ele tem alimentação, porque aqui nós temos nutricionistas, nós temos uma equipe aqui dentro da TV Meio que tem um restaurante próprio aqui dentro da TV, tem um restaurante. Mesmo. Os funcionários, a gente come aqui, a gente se alimenta aqui, tem uma nutricionista que deixa... É porque é um hábito que vem lá dele mesmo. Olha ali, ele olhando ali pra mim, mas eu tô mesmo. Não, mas daqui a pouco eu vou sair do jejum pra comer essas delícias que estão na mesa. Aqui é da Padaria Evolução, pode. Inclusive quero mandar um abraço muito especial pra Padaria Evolução, nossa parceira aqui. Você ficou com vontade de comer esse bolo, né, esse bolo aqui. Tá bom, né? Padaria Evolução, já fica aí essa super dica aí pra vocês. Mas é isso, gente. Vamos nos alimentar de forma saudável, vamos comer o que é pra comer mesmo, né, Suiane? Comer bem. É isso mesmo. Eu até queria perguntar para a doutora Alana, que tem circulado na internet algumas notícias recentemente. Queria saber se a senhora tem alguma evidência em relação a isso, se isso realmente procede ou não, sobre... Eu vi, né, que estavam dizendo, tira, não deem biscoitos maisena para criança, estamos tirando do mercado, possui substâncias cancerígenas. O mesmo fato do biscoito maisena aconteceu com as balas vermelhas, que também estão querendo tirar do mercado, as balas com a cor vermelha, também por trazer substâncias cancerígenas para os nossos filhos. Eu, como mãe, já fiquei preocupada, já nem dei mais nada desse biscoito, de nenhuma bala para o menino, né? A gente já fica com esse receio, com esse medo. Mas até que ponto isso realmente interfere? Tem alguma evidência que comprova de fato isso, doutora? Olha, tem. Não é para todos os tipos de biscoitos de maisena, mas a gente sabe que existe alguns tipos de produtos que são considerados produtos ultraprocessados e que eles são considerados como carcinogênicos, ou seja, eles realmente podem interferir, contribuindo, de certa maneira, com a formação dos tumores, aumentando o risco dos tumores. Então, assim, não são todos os tipos de biscoitos de maisena, mas a gente precisa procurar, normalmente no rótulo, ali ele tem a especificação, né, de quando é um produto ultraprocessado. E hoje, de fato, a recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia é não consumir ultraprocessados. Então, já que a gente está aqui nesse bate-papo conversando um pouco sobre prevenção, né, vamos entrar um pouco nisso de prevenção. O que a gente tem de evidência? A gente ainda não tem nenhuma dieta que a gente fale assim, não, essa dieta com certeza vai prevenir contra o câncer.
O que a gente tem é que uma alimentação balanceada, que pelo Ministério da Saúde é considerado pelo menos de 5 a 6 refeições, que tenham ali todas as fontes, então uma fonte de proteína, que tenham principalmente frutas e verduras, costuma minimizar a quantidade de novos casos de câncer. A obesidade, como eu já falei, ela está associada a 13 tipos de câncer. Então, alguns estudos dizem que se a gente pegar todos os tipos de câncer, até 8% seriam evitados se a gente não tivesse obesidade. Levando em consideração o número geral, esse é um número muito importante. Muito importante. Então, realmente, essa prevenção, ela é muito importante e é um grande pilar. É estilo de vida. É muito difícil a gente falar em mudança de alimentação com uma dieta específica ou com uma coisa específica. Então, o que eu sempre falo, né? A gente precisa educar. A gente precisa falar sobre o que é, desmistificar algumas questões. Então, o que acontece muito? A gente tem muito os vilões, né? Então, tem épocas que o vilão é o leite, tem época que o vilão é o glúten. E a gente precisa desmistificar. A maior parte das pessoas pode consumir isso sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Esses não são considerados alimentos que estão associados à formação dos cânceres, por exemplo. Então, realmente, a gente precisa educar a população, ensinar o que é comer bem, o que é comer saudável. E mais até, suplementação é muito importante, quando indicada. Quando indicado. Mas nada substitui comida de verdade. Nada substitui comida de verdade. Então, agora a gente vai comer essas delícias aqui da Padaria Evolução. E eu quero aproveitar, viu, doutora Alana, você que já esteve lá no meu podcast, para convidar você que está aí nos assistindo. Hoje tem Pod Canal Saúde. Preciso identificar o problema, Exatamente. Porque às vezes nem existe a necessidade. Muitas vezes nem existe a necessidade. E é nesse ponto que eu toco com você, porque eu conheço várias amigas minhas que fazem procedimento contigo e que falam: olha, Carla, fui lá na doutora Ludmila, queria fazer um monte de coisa, ela disse: não precisa, o menos é mais, doutora. Isso, exatamente. A gente tem que prezar pelo nosso paciente. A gente não pode pensar só em receber financeiramente, Claro. A gente tem que pensar no paciente. Será que isso que eu estou propondo vai ser bom para esse meu paciente? Então, a gente tem que sempre se posicionar e colocar no local dele, se colocar como se fosse um paciente. É isso, e hoje à noite aqui na TV Meio tem o Pod Canal Saúde, que você também pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Doutora Alana Morafé, muito obrigada pela participação no programa. Vamos tomar nosso café aqui, né? Vamos agora comer? Vamos comer. E esse foi o quadro Canal Saúde.